pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Oi, amiga, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde, tudo bem? Ai, boa tarde, povo lindo de Deus. Olha aqui hoje, né, nesse ambiente de graça, né? Agora com o Gael aqui, bênção de Deus, presente de Deus sobre nossa vida, né? E esses 3 podcasts, né, antes do aniversário, aí já fazer um pod diferente, né, amiga? Pode diferente, é verdade. Falar Estamos pouco. comemorando um ano, mês de outubro, tempo de comemorar um ano do nosso podcast, do presente que Deus nos deu. Isso. E eu mais um presente aqui, a presença do lindo. Gael. Então nós vamos falar sobre obediência, né, amiga? Isso, obediência. Então, hoje a Paty vai falar, né, de tudo, né, Paty? Da sua obediência, da sua bênção, né? E a gente vai focar nisso, na obediência. Então, nós estamos aqui na casa da Paty, gratidão por abrir sua casa aqui, pra gente assim, tá em comunhão, né, amiga? A gente sempre tá em comunhão e hoje nada mais diferente, né? Você abrindo a sua casa, apresentando o Gael aqui. É verdade. Lindo, gente. Ai, tô apaixonada. Eu falei, como consegue cada dia mais lindo? Eu não sei, né? Só Deus pra explicar isso. É só Deus. E é isso, acho que vocês têm sido muito forte a série de mensagens, né, amiga? Encerramos sábado passado, com vários temas muito fortes, muito intensos, vários convidados. Esse mês vamos ter aí muitos convidados, pastora Renata, pastor Delto, pastora Michele, pastor César, e também vamos ter um podcast com a doutora Roberta novamente, porque ela lançou um livro sensacional, o livro dela. Então, gente, tem muita coisa legal chegando no nosso podcast Kairos. Bom, de antemão, quero agradecer aos nossos convidados, né? Que aceitou o convite. Ter aceitado o nosso convite com muito carinho. Eu vejo o carinho que eles têm, né? Sim. Pelo podcast, por nós, né? E trazer a palavra. Então, gratidão. Gratidão a você, pastora Renata, apóstolo Delto, pastor César e a pastora Michele. Gratidão. Vai ser um prazer tê-los com a gente aqui. Então você fica ligadinho, salva, já clica aí no sininho do YouTube, já entra no Instagram, salva as nossas páginas, estamos também no Spotify, né, amiga? Muita coisa legal, compartilha, logo nós vamos divulgar promoçãozinha aí, sorteio para você curtir a nossa página, seguir a nossa página. Então, ó, tem muita coisa legal esse mês. Fica ligadinho conosco. Do aniversário, então vai ter presente, então vamos compartilhar e vamos aproveitar. Né? E aí nós vamos falar sobre obediência. Vamos ler o primeiro versículo? Sim. Está em Deuteronômio 29, 5:29. Diz assim: como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Que versículo forte, né? E uma promessa, né? Aqui Deus está falando que se nós obedecermos os mandamentos dele, que tudo vai bem, não só para nós, mas para nossa descendência. Isso é muito forte. É porque desagrada a Deus, né? A desobediência, né? Desagrada muito. A gente às vezes não pensamos, mas tudo, a desobediência entristece, né? O coração. Eu costumo dizer, eu aprendi com o Senhor que existem 2 caminhos: o caminho da obediência e o caminho da quando ele, ou nós estamos na vontade ou na permissão de Deus. Sim. A vontade é o caminho da obediência. A permissão não chega a ser totalmente uma desobediência, mas é contrário àquilo que ele ordenou nos seus mandamentos. Então, quando a gente está na permissão, é um caminho perigoso. Às vezes, Deus permite para a gente aprender, né, amiga? Então, Deus permite. E a obediência, ela tem um preço. A obediência não é fácil. É um caminho de vale, muitas vezes de deserto.
de renúncia, É. de espera, de incertezas. E geralmente não é, nunca, a gente nunca imagina, assim, a nossa vontade nunca vai ser a igual a de Deus, né? Não, Então a gente nunca tem essa vai ser. resistência, né? É. Eu já compartilhei com vocês, né, que eu sempre tive o desejo de ter o terceiro filho. Eu tinha o desejo de ter um menino, de ser agraciada. Eu tenho 2 meninas. Sou muito feliz na maternidade e tinha esse desejo. Mas não era o desejo do meu marido, né? O Gu, ele nunca quis muito família grande. E até com as preocupações de sacerdote, né? As preocupações de cuidar da casa. É assim, gente, é com chorinho, ó. É com chorinho, né, filho? E aí, o que acontece? Eu orei muito tempo. Eu falo que desde os... minha filha mais velha tem 12 anos. Eu oro desde quando eu tive ela, que eu queria ter mais filhos. A minha filha do meio tem 8, a Duda. E desde então, eu venho orando a Deus que eu queria o Gael. E foi um caminho difícil, porque Deus nunca me disse que daria, amiga. Deus ficou em silêncio todos esses anos. Eu orava, eu pedia, e não era a vontade do meu esposo. Então, houve um conflito aí, né? E aí eu tive que entregar esse desejo para o Senhor. E eu entreguei para Ele e eu dizia: Deus, se não for da tua vontade, então tira do meu coração. Mas se for da tua vontade, coloca no coração do meu esposo. E resumidamente, né, para a gente não estender muito, ele teve um período que ele quis fazer a vasectomia, eu já comuniquei, eu assinei os papéis por obediência. Sim. Mas a minha oração foi: Senhor, o Senhor é Deus para reverter toda e qualquer vasectomia, mas que isso não interfira no meu coração, toca. E o meu esposo desistiu da vasectomia no centro cirúrgico. Olha só, no último instante ele desistiu. Aí você fica pensando: Deus, pra que tudo? Tem bem no final do segundo do último tempo, né? E engraçado que... às vezes Deus está testando a sua fé nele, sabe? Sim. E aí, engraçado que ele chegou em casa para me comunicar que não tinha feito, mas ele ainda usou a frase: eu ainda não quero mais filhos. Mas eu não sei nem porque eu não fiz a vasectomia. Nossa, e assim foi por mais 2 anos. E eu não discuti, eu não briguei. Eu só orei e dizia para Deus que seja feita a sua vontade acima de tudo. E aí, vocês sabem, já compartilhei com vocês, né? O final do ano passado, eu entrei num propósito de oração e aí meu esposo se quebrantou e a gente foi começar a tentar engravidar, engravidei, passei aí o tempo do podcast gravidinha, né, amiga? Mas uma coisa importante que veio à minha memória agora, eu tenho a certeza que o Espírito Santo me fez essa memória, para estar falando aqui para eles. Teve conselhos errados. Teve. Né? Eu achei, é muito importante, acho que é válido falar isso, porque vai vir muitos conselhos para você sair do caminho e você não ser obediente. Porque é isso que o diabo quer, né? E que caminho? O caminho a palavra fala que nós temos que ser submissas aos nossos maridos. E muitas pessoas falavam assim pra mim: para de tomar remédio sem ele saber, né? Engravida, ele não vai... Colocar sua mão, Coloca né? a sua mão. E eu dizia: não quero assim, Deus. Se for pra ser, tem que ser uma vontade dele também. Porque ele é o sacerdote da minha casa. E a gente não constrói nada com mentiras, com falsidades, principalmente dentro do casamento. E isso vale para todas as áreas, viu, amiga? Verdade. Você comprar as coisas sem o marido saber, você, né, não comunicar que comprou, isso é mentira. E é um casamento construído com bases de mentira. E o Senhor não opera, né? Então nós temos que ser verdadeiras, temos que obedecer os mandamentos. E um dos mandamentos do Senhor é a mulher ser submissa ao esposo. Esse negócio foi engraçado, agora vou falar, né? A gente está num bate-papo, né? E nós, né? Tudo que se identifica, né? Eu sempre falo o que eu compro, mas eu não falo o preço, mas é porque ele não pergunta, graças a Deus. Então tá bom. Se ele não pergunta, então quer dizer, não mentir, é verdade. tá falando demais.
Então, agora se ele perguntar, aí tem que falar a Aí tem que falar a verdade. verdade. Porque a graça do meu Senhor, Deus, Ele não ele pergunta. pergunta. Então eu falo, não, eu comprei, pra quê? Pra isso. Ah, então tá bom. Então, aí já fica mais fácil pra mim, Deus me ajudando. Sim, mas não pode mentir. Não pode Você mentir. que Se compra perguntar, escondido, você que não E pode. eu escuto, amiga, tem gente que põe sapato dentro da bolsa. Mulher põe sapato pro marido não ver. Isso aí é tudo uma seta do inimigo e uma E brecha você grande, traz né? brecha para o seu grande, casamento, para a sua vida, né? Nós temos que respeitar. E eu decidi respeitar a opinião Isso. dele, mesmo que isso me ferisse. E me feria, porque era o desejo do meu coração. Mas aí Deus trabalhou, não me pergunte como. Um belo dia ele chegou e disse que queria ter mais um filho. E aí aqui cá estamos, né? Com a bênção do Senhor, tive uma gestação perfeita. E até perfeita, até demais, que aí eu confesso aqui pra vocês que eu tinha medo do meu parto. Porque eu falava, gente, tá tudo tão perfeito, será que chegou minha hora? Meu Deus! E aí, gente, eu orei os 9 meses Sim. pela vida do Gael, pela gestação, pelo parto. E eu vou testemunhar aqui que o Senhor, ele cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Quando a gente está em obediência ao Senhor, ele guarda as nossas vidas, porque o diabo não acha brecha para nos tentar. Ele até tenta tirar a nossa paz, mas ele não acha brecha. E na última semana ele tentou de todas as formas tirar a minha paz nos últimos meses. Tive uma mudança aí repentina de moradia, com uma pessoa que estava tirando a nossa paz, enfim. Mas eu consegui manter o controle, o Senhor cuidou de todas as coisas. E a minha oração era para que o Senhor cuidasse da equipe médica, do parto. Eu tinha medo, sim. E umas semanas antes eu recebi a visita do meu sogro aqui em casa e ele orou por mim e o Senhor me fez mais uma promessa. E isso me trouxe paz. Porque eu falei, bom, Deus está renovando as promessas dele sobre a minha vida. Ou seja, eu ainda tenho muito para viver e muito para fazer. Você tem que fazer ainda. Para Vai fazer ficar no caminho, ainda. Não né? vou ficar no caminho. E assim foi, mas para que vocês entendam como a gente precisa ter reserva de oração, porque a gente não entende. Eu tinha esse receio, essa sombra de repente, né, acontecer alguma coisa no meu parto e minha gestação foi perfeita, não tive nada, não tive pressão alta, não tive mal-estar, tive enjoos normal de qualquer Você gestação. tava com barrigão, quanto Tava muito grande, mas eu tava treinando, cuidando dos afazeres, tudo normal. E aí o meu parto estava marcado para o dia 4 de setembro, adiantou, a médica falou que achava melhor adiantar para o dia 1º de setembro, e por fim eu entrei em trabalho de parto dia 29 de agosto. E entrei em trabalho de parto, mas Deus foi tão bom que nada tirou a minha paz. Para que vocês entendam, eu não posso entrar em trabalho de parto, primeiro porque eu já tive 2 cesáreas, né? Não é indicado pela medicina, mas eu sou sensível à dor. Então, no meu caso, não é indicado um parto normal desde o início, desde as primeiras gravidez, porque eu desmaio. Sim. E só o fato de pensar em entrar em trabalho de parto já me deixava nervosa. E eu entrei em trabalho de parto do Gael, dia 29, 6h30 da manhã. Mas não tirou minha paz, amiga. Fui até fazer a unha. Eu tendo contração, falei, não vou ter neném com essa unha feia, não. Vou ir fazer minha unha, tá marcado e tal. Fui fazer a unha, voltei pra casa, arrumei minha mala, tomei um banho, fui pro hospital com contração. Cheguei no hospital com contração de 15 em 15 minutos. Estava muito Muito, mas eu não tinha dilatação. Fiquei em observação 2 horinhas ali, mas as contrações não cessaram. Acharam por bem, então, que o Gael estava pronto para nascer. Fui para o centro cirúrgico. E aí, no centro cirúrgico, né, tudo normal, não passei mal, tomei a RAC de boa. E ali o Gael nasceu para a honra e glória do Senhor e passou um filme na minha cabeça. Porém, logo depois, ele foi pro fundo com meu esposo. Tava passando um filme na minha cabeça, eu agradecendo a Deus, orando. De repente eu comecei a ver, amiga, eu olhava pro teto assim, tudo branco do centro cirúrgico, né? Comecei a ver uns flash preto. Falei, nossa, que estranho, né? Tô enxergando as paredes meia preta. Meu Deus do céu. Acho que eu já tava tão... Eu já estava, né, pra desmaiar.
mas eu não percebi. Nada tirou a minha paz, nada. Nem os flash. Nem os flash pretos. Aí começou a me dar náusea. Eu falei, nossa, que estranho, náusea no final, já tô me fechando, né? Geralmente no já teve começo. dois, né? Já teve 2 de gestação. Falei, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? Aí eu perguntei, falei para a anestesista, viu, tá tudo bem? Eu tô sentindo náusea, normal. E aí eu senti o temor na voz dela. Eu não vi a afeição, mas eu senti a preocupação que não estava tudo bem. E resumidamente, né, eu tive uma hemorragia muito intensa no centro cirúrgico, perdi muito sangue e o Senhor me livrou. Meu útero ele rompeu durante o parto, né? E ali o Senhor me guardou em todos os sentidos, né? Não só por não ter deixado eu perceber a gravidade da situação, porque eu fiquei super tranquila em todas as coisas e ele cuidou e logo a médica conseguiu restabelecer, apesar de eu me sentir muito fraca, ter perdido muito sangue, tive um probleminha de anemia aí por conta disso, mas graças a Deus, né, eu tive alta em 2 dias, não precisei ficar a mais no hospital, a hemorragia foi contida e o que eu quero deixar para vocês de tudo isso, meninas? A obediência. Quando a gente obedece, a gente fecha portas, a gente fecha setas da vida. O Senhor nos guarda e nos livra. Eu poderia ter ficado nervosa, minha pressão poderia ter subido, tantas coisas poderiam ter acontecido ali no meu parto, mas o Senhor foi fiel. E só para selar mais um pouquinho esse testemunho de obediência, nessa trajetória dos 9 meses da gravidez, nós estávamos no impasse, né? Eu vou operar para não ter mais filhos, meu marido opera, é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, isso é algo que ficava no meu coração, porque todas as decisões que eu tomo na minha vida, eu gosto de tomar mediante aquilo que o Senhor tem para mim. E às vezes o nosso desejo era serrar a madre, mas talvez Deus tinha mais planos para mim, né? Sim. E aí eu vim orando esses 9 meses pedindo uma confirmação do Senhor. E a princípio meu marido gostaria que eu operasse, mas aí a gente entrou de comum acordo que ele que vai operar e tudo mais. E decorrente a essa hemorragia, ali no parto, a médica me disse que não teria como fazer a minha laqueadura. Você estava marcado para fazer junto, né, amiga? E aí ela não poderia fazer. Então já foi uma resposta de Deus que não era para eu fazer, que era para o meu esposo fazer. Só que também, em contrapartida, a médica já falou, olha, mãezinha, a partir de agora já não é mais indicado nenhum outro parto para você. Porque agora já seria parto de risco, gestações de risco. Mas você viu, decorrente à hemorragia, a gente acha que é uma coisa ruim, mas é Deus cuidando. É Deus cuidando. Às vezes fala, nossa, mas às vezes foi isso que eu fiz a laqueadura. Já estava com hemorragia, como eu vou fazer uma laqueadura? Sim. É Deus já cuidando da mão. Então, quando a gente obedece, busca Deus em oração, Ele guarda. E ele guarda as nossas decisões e direciona. Porque eu falava assim, nossa, não custa, né? Eu tô ali já no centro cirúrgico, faço já a laqueadura. Não, eu não poderia fazer, porque eu ia ter uma hemorragia. Teria que ser o meu esposo. Então, quando a gente busca Deus em oração e coloca acima da nossa vontade, a vontade e o direcionamento dele, e a gente obedece, ele cuida e as coisas se encaixam. Você consegue entender isso? Então, eu não sou nenhuma Mulher Maravilha. A única coisa, qual que é a diferença? Colocar a vontade de Deus acima da nossa. E obedecer, porque às vezes a nossa vontade, a vontade do meu esposo, já estava ali no centro cirúrgico mesmo, já faz a laqueadura e pronto. Sim. Mas não era o que o Senhor tinha para mim. E aí vamos selar com o último versículo, que é João 14, capítulo 14, versículo 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. É isso. Nossa. Se você ama o Senhor, não tem como a gente amar a Deus, dizer que ama Ele e não obedecer. E não obedecer à vontade, os mandamentos, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Hoje o Gael é fruto de uma obediência. A minha família desfruta de uma obediência. Olha, mesmo chorando, gente, ele é uma bênção de Deus. É que é o chorinho da tarde dele, né? A gente tá aqui no podcast
deixando ele ficar um pouquinho mais à vista, né, filho? Então, para você viver o tempo dos frutos, das bênçãos do Senhor, não tem como não passar pelo processo, amiga. É verdade. Não tem como não obedecer. Não tem como ser fiel aos mandamentos do Senhor. Os mandamentos, a obediência fecha portas e fecha brechas da nossa vida. Então, que você possa meditar sobre isso, que você possa contemplar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, como eu estou contemplando. E agora vamos começar uma nova fase do podcast, agora com o Gaelzinho na área. Então agora vamos ter chorinho nas entrevistas, né, amiga? Bebezinho no colo. Benção de Deus, benção de Deus. Nada nos para. Pode ter choro, que é tudo benção de Deus. Você não tem que ter paciência aí com a gente nessa fase agora. Que o Gaelzinho tá na área, né, filho? É isso. O José tá fazendo aqui com a gente, gente. Você pode compartilhando, né, amiga? Não vendo nada, não. E a gente espera você. Não perca o próximo, que agora nós vamos continuar falando sobre obediência. Isso. Agora a minha amiga vai testemunhar sobre a obediência dela a respeito do que Deus tem feito sobre a vida dela. A gente tem esses 3, né, podcasts antes do aniversário, né, do nosso podcast Kairos. Então a gente vamos fazer, né, um de obediência dela, testemunho dela, aqui testemunho vivo aqui dela, né, a benção dela, né, sobre a obediência. Aí eu vou dar o meu também. Depois a gente vai fazer um do Kairos, né? Como surgiu, né? O tempo, né? E aí o aniversário, né? É isso. Então tem muita coisa boa rolando, hein? Isso, não perca. Isso. Compartilhe, manda para os seus amigos. Vai ser tremendo esse testemunho. Então tem pessoas que às vezes, sabe, talvez achem, amiga, que tá obedecendo, mas se tem muita luta, tem que rever se realmente, porque não pode pôr a mão. Porque Deus nunca deixa a gente sem testificação, não é? É verdade. Ele nunca, vamos palavrear do geral, no vácuo, ele nunca te deixa. É verdade. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, está do seu lado, e ele sempre vai te orientar. É isso. Você precisa estar aberto, disposto, com intimidade, né? Com o Pai. Esperamos você semana que vem. Não perca. Um beijo. Beijo.